Teleaula Parnamirim. Olá, estamos de volta para mais uma aula de matemática para os 7º anos. Eu sou a professora Érica e hoje vamos falar sobre linguagem matemática, álgebra, equações e antes de começarmos, eu quero que vocês apontem a câmera do celular de vocês para o QR Code que está aqui no cantinho e avalie as nossas aulas para ver se a gente precisa melhorar ou não, para dizer o que é que você está achando das nossas aulas, certo? Então, vamos falar sobre linguagem algébrica e equações, primeira parte, certo? Mas antes, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre os principais ramos da matemática. São vários, mas dentre eles, os que se destacam mais é aritmética, geometria e álgebra. Além desses, nós temos análise combinatória, nós temos matemática financeira, temos estatísticas e muitas outras. A aritmética é aquela que nós trabalhamos até hoje, o ramo que se dedica aos números e suas operações. Então, o que a gente está trabalhando? Adição, subtração, potência, raiz, divisão, enfim, todos os números e essas operações. A parte de geometria é relacionada às figuras planas, figuras sólidas, né? A gente fala também sobre forma, tamanho, posição. Nós até já vimos uma parte dela que a gente trabalhou com o plano cartesiano. E a álgebra é relacionada com o estudo de variável dentro da matemática, né? Ou seja, essa variável são as letrinhas que vai surgir, que representam números desconhecidos, né? E a gente também pode trabalhar um pouco dentro do que a gente já viu em aritmética, certo? Mas o que é álgebra? Essa palavra, ela bem diferente, ela remete ao que a gente fala de números desconhecidos. Esses números desconhecidos, nós representamos por letras, que nós chamamos de incógnita, certo? Alguns livros, alguns materiais chamam de variáveis. Então, parte da matemática que generaliza a aritmética, introduzindo variáveis, que são as letras, representando números. Esses números são desconhecidos. E simplificando, resolvendo através de fórmulas, a gente utiliza nos nossos problemas cotidianos, certo? Com símbolos matemáticos. Então, a gente vai ver bastante daqui para frente algumas representações da álgebra que a gente pode utilizar em fórmulas, em expressões, e utiliza também em áreas, medidas de figuras. Então, nós vamos começar a introduzir essas letrinhas no nosso dia a dia. Mas, professora, essa letra, como é que eu vou saber o número dela? Então, é bem complexo essa parte das letras. Mas eu falei para vocês aqui que ela representa um número desconhecido. Ela pode ser qualquer número. E isso vai depender do contexto em que vai ser inserido para poder a gente deduzir o valor dessa letra. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar essa parte de valores das letras que a gente vai ter nos nossos problemas. Mas hoje em dia, como é que eu utilizo isso? Olha, uma coisa bem do nosso cotidiano. Quando a gente faz a seguinte pergunta: eu comprei 2 cadernos iguais, de mesmo preço, e eles custaram juntos R$ 28. Então, esse é um problema do nosso dia a dia.
A princípio, eu não disse quanto custa cada caderno. Só disse que foram 2 cadernos e que juntos custaram R$ 28. Então, aqui nós temos um problema que envolve álgebra. Por quê? Na hora que eu disse que eu tinha 2 cadernos e juntos custam 28, eu já tenho aí na minha cabeça a seguinte pergunta: quanto é que custa cada caderno desse? Então, esse caderno tem um valor que teoricamente é desconhecido. Então, a gente vai fazer o quê? Utilizar as operações para poder chegar ao valor de cada caderno, já que eu sei que eles são iguais e de mesmo valor. Então, isso é um problema do nosso dia a dia que a gente descobre que envolve álgebra, certo? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar algumas palavrinhas matemáticas que envolvem essas operações que nós já estudamos. Então, quando eu falo em soma, adição, então, estou falando no sinalzinho de mais. Quando eu falar em diferença, estou falando em subtração. Quando eu falar em produto, multiplicação, quociente, é uma divisão. Mas além dessas palavras, nós temos o quê? Dobro de um número, triplo de um número, quádruplo, a metade de um número, a terça parte, a quinta parte. Então, tudo isso a gente chama de linguagem matemática. Só que eu estou falando apenas corrente, né? Não expressei nada com os símbolos matemáticos, ou seja, números, letras e operações. Certo? Então, a gente vai ver agora essas linguagens. Lembrando das operações que a gente já trabalhou até agora. Então, nosso primeiro exemplo. Quadrado de um número real x. Professora, que número é esse? Eu não sei. Então, quando eu não sei que número é esse, eu vou representar por uma letra. No caso aqui, eu coloquei a letra x. Professora, poderia ser a letra A? Pode. A gente vai utilizar qualquer letra do alfabeto. Então, sempre que eu disser um número qualquer, eu vou falar e vou representar com uma letra do nosso alfabeto. Aqui eu coloquei a letra x. Então, quadrado de um número real x. E aí, essa palavra quadrado, eu já sei que estou falando de potência. Então, potência, eu tenho número elevado ao quadrado, que é o expoente 2. Número elevado ao cubo, expoente 3. E a partir do 4, eu sempre digo elevado à quarta potência, elevado à quinta potência e assim por diante. Então, quando eu falo de quadrado, eu já sei que o expoente é 2. O meu número eu não sei quem é, então eu represento pela letra x. E matematicamente, eu escrevo como x elevado à segunda potência. O cubo de um número real y. É a mesma coisa da nossa questão anterior. O número eu não conheço, então eu representei pela letra y. O cubo eu sei que é potência de expoente 3. Matematicamente representado y elevado à terceira potência. Raiz quadrada de um número real a. Então, eu sei que raiz quadrada é o radical e dentro dele eu tenho um número. Só que aqui eu não falei que número era esse, eu representei pela letra A. Então, vai ficar raiz quadrada de A. A quinta potência do número real B. Então, como eu falei aí o nome potência, eu já sei que eu vou ter um expoente. Quinta, já estou relacionado com o número 5. E o meu número, que eu não sei qual é, eu represento pela letra B. Então, represento como B elevado à quinta potência. Adição dos números reais B e C. Então, já sei que eu vou utilizar o sinalzinho de mais.
Os números eu não sei quem são, então eu vou botar a letra B e a letra C para fazer essa representação genérica. Então, vai ficar B mais C. Professora, mas quanto é que vale B mais C? Eu não sei. Mais para frente, a gente vai aprender a descobrir essa adição. O produto dos números reais A e X. Então, a palavrinha produto, eu já me lembro de multiplicação. E aí, a gente viu em aulas anteriores que a gente precisava trocar aquele sinalzinho de X por um pontinho, que era para na hora de fazer essa introdução não nos confundirmos o X da multiplicação com o X que representa um número desconhecido. Então aqui o produto entre A e X eu vou colocar A pontinho X. Ou nós podemos eliminar esse pontinho e colocar as duas letras juntas. Então, produto, multiplicação. Quociente, eu falo sobre divisão. Diferença, eu falo de subtração. Continuando, eu tenho o dobro do número real y. Então, quando eu falo dobro, triplo, quádruplo, eu já sei que é a multiplicação entre um número conhecido e esse número desconhecido que eu vou colocar utilizando a letra. Então, o dobro, eu sei que é 2 vezes essa letra que eu não sei quem é. Então, mais para frente, a gente atribui valores para poder descobrir esse produto. Então, a princípio, é só a linguagem, a transformação daquilo que a gente já trabalhou com as operações, usando os símbolos matemáticos. Então, 2 vezes o valor da letra y, 2y. A sexta parte do número real m. Quando eu falo em sexta parte, eu estou falando em divisão. E a gente também viu que divisão pode ser representado através de uma fração. Mas para a gente entender melhor essa sexta parte de m, eu vou colocar aqui para vocês uma figura. Então, eu coloquei esse retângulo. Então, sexta parte, eu já sei que eu tenho que dividir esse retângulo em 6 partes menores e iguais. Então, a gente vai ter aqui esse retângulo agora dividido em 6 partes. Depois disso, eu vou pegar uma parte apenas e vou pintar. Então, essa parte pintada representa a sexta parte do meu número real m. E aí eu vou escrever da seguinte forma: m sobre 6. Porque eu vou escrevê-la na forma de fração, beleza? Agora, eu tenho o quociente entre 2 números reais, z e w. Lembrar o seguinte, que w não pode ser 0. Por que, professora, esse w não pode ser 0? Porque a gente não consegue fazer divisão de um número por 0. Então, essa divisão não existe. Por isso que a gente coloca essa condição. O w deve ser maior que 0. E aí, eu faço da mesma forma. Z sobre w. Escrevi em forma de fração, mas poderia ter colocado z dividido por w na forma da divisão normal, que é o quociente, pode. Mas aqui a gente vai fazer dessa forma. A metade do número real x. Então, quando eu falo em metade, eu já sei que eu tenho um número dividido por 2. E aí, vou escrever também na forma fracionária. Vai ficar x dividido por 2, certo?
a diferença entre os números reais x e y. Há pouco eu falei que diferença significa subtração. Então, a gente vai escrever essa forma de diferença usando os números x e os números y, que eu não sei quem são, mas eu vou representar de uma forma mais generalizada. Então, vai ficar x menos y. O quíntuplo do número real z. Então, quíntuplo, eu já estou falando em multiplicação de um número por 5. Como eu não sei que número é esse, eu vou representar pela letra z e eu vou escrever dessa forma: 5z. Professora, cadê o pontinho? Quando nós for representar as multiplicações, não é necessário colocar esse pontinho, mas a gente precisa lembrar o seguinte, que o 5 junto, coladinho com a letra, eu estou representando a multiplicação do número 5 pelo valor dessa letra, que no caso aqui eu não sei ainda qual é, então eu vou deixar 5z. Então, aqui nós temos alguns exemplos das nossas linguagens matemáticas utilizando a álgebra, que é essas letras. Professora, mas eu estou preocupada. Não precisa se preocupar agora, porque nós estamos apenas treinando os nossos conhecimentos das operações que já trabalhamos. Então, multiplicação, divisão, potência, raiz, adição, subtração. Teoricamente, só as operações. O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Aqui eu não exemplifiquei, não disse quais eram as letras, mas eu falei em dobro de um número e dobro de outro número. Então, sempre que eu falo em dobro, é um número multiplicado por 2. Então, vou usar o quê? X e Y. Então, o dobro de um número, coloquei 2 vezes X. Adicionado, coloco o sinalzinho de mais. Ao dobro de outro número. Então, 2 vezes Y. Aqui está a nossa representação algébrica. O produto da soma pela diferença de dois números reais qualquer. Produto eu sei que é multiplicação, soma eu sei que é adição e diferença eu sei que é subtração. Então, nós vamos fazer por parte. Eu vou pegar o produto, utilizar o pontinho. Para a soma, eu utilizo x mais y. E para a diferença, x menos y. Agora, nós vamos montar a nossa situação. Produto da soma pela diferença de dois números. Então, eu vou pegar x mais y. Como são números diferentes, eu coloco entre parênteses para a gente não se confundir, já que as regrinhas para as expressões algébricas também seguem para as expressões numéricas. Eu faço a mesma relação. Se eu tiver multiplicação e divisão, eu resolvo, né, na ordem em que for necessário. Se eu tiver potência e adição, eu preciso resolver primeiro as potências para depois fazer a adição. Então, essas regrinhas vão continuar valendo. Então, como eu tenho o produto da soma de dois números, então, esses dois números eu primeiro coloco destacado pelos separadores, que é o parênteses, escrevi o produto, agora vou pegar a diferença entre eles. Então, esses mesmos números, eu preciso fazer a subtração primeiro para depois multiplicar pelo resultado da adição. Então, a gente vai fazendo sempre por partes, certo? Então, escrevi aqui produto
da soma pela diferença de dois números quaisquer. Nosso próximo exemplo é a adição dos quadrados de dois números reais qualquer. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou pegar esses dois números que eu vou identificar como x e y. Em seguida, eu vou fazer os quadrados. O que é o quadrado de um número? É esse número elevado à segunda potência. Então, o meu primeiro número, que é x, vou fazer o quadrado dele, x ao quadrado. Meu segundo número, que é y, vou fazer y elevado ao quadrado. E agora, vou fazer a adição entre esses dois quadrados. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? A diferença dos quadrados de dois números. Então, como a gente já viu, eu primeiro faço diferença, que é o sinalzinho de menos, e depois eu faço o quadrado desses dois números. Vai ficar o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado. O quadrado da soma de dois números reais qualquer. Nesse exemplo, professora, não é o mesmo do C, não? Lembre-se o seguinte, que no C eu disse a adição dos quadrados de dois números. Agora eu estou dizendo que eu quero o quadrado da soma de dois números qualquer. Então, como eu falei primeiro em quadrado, eu sei que é um número elevado à segunda potência, certo? Então, primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Como eu falei em dois números quaisquer, eu vou trabalhar o quê? Que números são esses? Eu vou representar com as letras. Então, fica x mais y. Feito isso, esse x mais y, eu vou elevar ele ao quadrado, o conjunto, certo? Então, escrevendo o quadrado da soma de dois números, eu vou ter aqui, ó, x mais y, tudo isso elevado à segunda potência. Então, gente, a nossa aula de hoje foi mais sobre isso, sobre a linguagem algébrica, o como escrever aquilo que eu estou falando. Para a gente aprofundar mais, né, para vocês conhecerem um pouquinho do que é a álgebra, de como surgiu, eu vou deixar para vocês aqui a sugestão de vídeo, a história da álgebra contada por um baiano. É um vídeo bem divertido, legal, e que vai fazer com que vocês entendam melhor por que esses números surgiram, ok? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e não esqueçam de fazer a avaliação das nossas aulas, certo? Bye e até a próxima!